E aí, gente, beleza? Essas imagens que estão passando aqui do lado são de diferentes altares que eu mantenho, né? Então, são altares dedicados a minhas diferentes práticas a partir de diferentes sistemas também. Então hoje a gente vai conversar sobre isso, ok? Altares. Olha só, no meu entendimento, altares, eles são mobiliários representativos do universo, né? O universo interior e exterior. Interior, o sujeito espiritual, né? E exterior, o universo em si, na sua totalidade. É claro que quem está um pouco familiarizado com o jargão da magia acaba conhecendo, né, outros artefatos, outros implementos que também cumprem esta função de representação do universo numa escala miniatura, né? Como, por exemplo, o pantáculo, né? E aqui eu não estou falando dos pantáculos, por exemplo, da chave de Salomão, né? Eu estou falando daqueles pantáculos mais pessoais. Eles são muito comuns nas tarefas de grau referentes à Sefirá de Malchut, né? E que também cumprem esta função. Eles também são, de alguma maneira, né, universos em miniatura, né? Então, de semelhante maneira, eu estou falando aqui de altares pessoais, né? De refúgio no lar, templo doméstico, algo mais nesse sentido. E nesse caso a gente vai excluir também aqueles altares muito presos a prescrições grimóricas, né? Onde há toda uma série de armas mágicas, de varas específicas, de círculos específicos, né? E também estou excluindo aqueles altares muito presos a liturgias religiosas, né? Tanto abraâmicas como pagãs, né? Altares dedicados a deuses específicos, né? E esse tipo de altar ele vai por outra lógica de disposição, de montagem, de atribuições simbólicas também. Não é desses altares também que eu estou falando, né? Eu estou falando de altares pessoais mesmo, como já mencionei. E via de regra, esse tipo de altar, que é o nosso tema, eles trazem representações dos 4 elementos, né? Conforme originalmente propostos por Empédocles, né? Que são, né, como todo mundo sabe, né? Terra, água, ar e fogo. Então você não precisa, inicialmente, fazer algo muito complexo, como, por exemplo, a Golden Dawn sugeriu, né? Ou como Astro Argentum, por exemplo, e outras ordens, né, também preconizam. A gente pode começar com coisas bastante simples. Para o elemento terra, por exemplo, você pode atribuir a ele uma pedra, né, uma pequena rocha que você coletou em algum lugar, que tem um significado todo especial para você, né, aquele mineral. Ou você pode também colocar uma moeda. Para o elemento água, um cálice com água, né, e mesmo se você não estiver dispondo de um cálice mais ornamentado, né? Você pode também simplesmente colocar um copo d'água. Para o elemento ar, eu sugeriria um incensário. Em sistemas mágicos mais modernos, a adaga cumpre bem essa função, né? E aí, nesse caso, vale até uma adaga sem fio. Embora o ideal é que ela tenha fio, né? E eu já vou explicar por quê. Então, assim, pode ser uma dessas adagas que você adquira numa loja do tipo Mundo Verde, né? Ou em lojas de decoração pro lar, né? Com artigos assim mais chiques, mais vintage. Na verdade, um incensário ele pode cumprir uma dupla função, né? Pode representar o elemento fogo também, né? Já que o incenso ele é queimado. Um primeiro altarzinho eu não vejo problema nisso. Só que pro elemento fogo mesmo, a gente pode colocar um pequeno galho que você tem extraído de uma árvore. De repente pode ter sido numa viagem. Ou de um lugar, um terreno que tem um sentido muito especial e particular para você, né? Lembrando que o naipe de paus no tarô, ele é referente ao elemento fogo, né? Então você vai pegar aquele galinho, você vai descascá-lo, né? Vai dar todo um tratamento bacana, um acabamento bonitinho, fazer ali as suas inscrições. Nesse caso, você não precisa se prender muito a esquemas pré-existentes, né? Se você ainda está no início da tua jornada. Aquele tipo do caso em que você se sente, né, uma pessoa espiritualizada e tudo, mas você não está preso a uma doutrina, não está vinculado a uma corrente dogmática, nem a ordem nenhuma, né? Então você está ali apenas tateando, né, ao redor, dentre as vias espirituais, né, que se apresentaram disponíveis para você, e aprendendo, né, o que tem de interessante, né, só naquela via espiritual, né? Então, nesse primeiro momento, você pode se sentir bastante livre, tá? Para dar a aparência, para imbuir do simbolismo que você julgar mais conveniente a esses objetos, né? Eu estou falando isso porque mais adiante, quando e se, né, você se aprofundar nessa coisa toda da constituição de armas mágicas, né, você vai perceber que há sigilos e inscrições específicas para cada um desses implementos, ok? Mas de início não fica muito na neura por conta de se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado. Aqui eu estou te dando um esquema geral. E não só geral, mas funcional, inclusive. Então, de posse dessas 4 coisas, você vai colocá-las todas sobre uma mesa, certo?
De preferência, não obrigatoriamente, mas de preferência na altura do teu umbigo. Se você quiser saber mais sobre isso, porque eu não vou explicar aqui, senão o vídeo se tornaria bastante longo, mas pesquisa depois sobre o altar de duplo cubo e as suas implicações cabalísticas, tá? Mas primeiro, claro, você vai estender uma toalha branca e ali você vai fazer suas orações, né? Vai cumprir com a sua rotina junto ao altar, vai interpor as suas petições e etc. Lembrando, ó, é bom que você tenha posicionado o seu altar de maneira que, quando você se colocar de pé diante dele, você esteja se dirigindo ao leste, tá? Se isso não for possível, não tem problema. A gente pode adotar o que esotericamente chama-se de leste filosófico. É bom que seja o leste porque é onde o sol nasce. Então já traz aquele sentido de renascimento, né? Ainda mais nesse momento que você está estabelecendo o seu primeiro altar, né? Então, assim, o leste filosófico ele é válido, mas tenta não ficar fazendo muitas concessões, não só a respeito desse tema específico de altar, de ponto cardeal, mas em relação a tudo, tá? Preguiça nunca é uma coisa, é um grande vilão, na verdade, em matéria de desenvolvimento espiritual. Tente ao menos sempre se esforçar um pouco, né, para atender a todos os requisitos. Um quinto elemento ele é interessante também, porque ele é o espírito, e fechando aí até mesmo a simbólica do pentagrama ascendente, muito importante, portanto. E para simbolizá-lo, você pode colocar uma vela branca de 7 dias. E claro, nunca é demais reiterar isso, sempre procedendo com toda a segurança em se tratando de velas, né? De vela de 7 dias ou velas palito normais, tá? Então nunca deixe vela de 7 dias acesa fora de redomas de vidro, que são apropriadas para esse tipo de vela, certo? Existem castiçais específicos para velas de 7 dias também, que são maiorzinhos, e eles têm alguns pontos de apoio que são como pequenos ferros, né, para mantê-las de pé sempre. E também, por exemplo, nunca acenda velas sobre tecido diretamente, né? Põe ao menos um prato se você não tiver esse tipo de castiçal. Importante também, nunca retire do plástico. No caso de ser uma vela de 7 dias envolta em plástico, né? Que eu não entendo por que ainda não foi proibido no Brasil. Em outros países, tem até aqui uma de Santo Expedito, mas essa é raro de encontrar. Essa já foi utilizada, mas ela vem dentro de um copo, né? É muito comum no exterior. Aqui no Brasil, infelizmente, elas ainda não são muito comuns, porque elas são mais caras, né? Mas elas são muito mais seguras. Dê preferência a elas. Eu acho até mais bonitas também. E aí, beleza, é como eu disse, né? Diante do seu altar, você vai cumprir com a sua rotina espiritual, né? Fazer suas orações, seus primeiros banimentos, interpor as suas primeiras petições e colocar principalmente suas intenções ali, né? Com o tempo, você vai aperfeiçoar o seu altar. Porque eu costumo dizer que o trabalho de altar é um trabalho de jardinagem. Um altar, ele pode e deve mudar com o passar do tempo. Então é muito natural você agregar novos objetos ali, né? Substituí-los por versões novas, né? E mais ressonantes daquele mesmo papel simbólico que era cumprido pelo objeto que foi substituído, e assim você vai indo. E nesse sentido todo de jardinagem que eu falei, né? É importante que você zele pelos objetos que estão ali dispostos. Por exemplo, se você optou por uma moeda e ela é um dobrão antigo, né, de metal, e essa moeda enferrujou, isso pode significar um corpo doente. Os teus processos financeiros, aquela tua parte da vida que é burocrática, né? Referente a contratos, a trabalho, a dinheiro, finanças, etc. Então, o símbolo adotado para o elemento terra, que é referente a tudo isso, né? A todas essas esferas, né, de atividade, de atenção e preocupação, aqui dedicamos, né? Toda essa dimensão da tua vida pode estar comprometida. E tanto aquele objeto referente ao elemento terra do teu altar, largado ali, pode estar sendo sintomático desse caos que está acontecendo nessa dimensão da tua vida, como também pode estar sendo a causa, né? E isso funciona com os outros objetos do altar também. Então, por exemplo, um cálice com água, que já está ali há algum tempo parado, né? Já acumulou poeira do ar, sujeira, pequenos insetos, mosquitos ali boiando, ele pode ser a tua dimensão emocional contaminada. Uma maior propensão a acessar estados emocionais infelizes, né? Pode estar apontando para vícios também, né? Sabe quando tá aquele lodaçal dentro de você, né? Da tua alma? Uma adaga sem fio, ela seria uma mente sem objetividade, né? Cegueira mental também, por exemplo. Problemas de comunicação, pobre, defeituosa, sem efetividade, dificuldade de aprendizado, né, de foco. E por fim, se o seu bastão representativo do elemento fogo, ele já está ali largado, encostado em algum lugar, as pessoas da tua casa já estão usando para coçar as costas, né? Isso significa que o seu ímpeto, o seu espírito de iniciativa, ele está bloqueado. E aí você não vai conseguir grandes coisas, né? É isso aí, gente. Eu sou o Ayrton, também conhecido como Ahab. É a forma como eu assino meus conteúdos
referentes à magia, espiritualidade, esoterismo, né? Não só aqui, mas em outras plataformas, procurem aí a RAB 418. Não fiz vídeo na semana passada porque eu tive que viajar a trabalho, né? Eu toco numa banda, o Plastique Noir, acessem também aí no Spotify, nas redes sociais. Mas aí eu tô aqui de volta, né? Dessa vez com esse assunto aí interessante. E se você curtiu, deixa aí o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, é importante. Comenta alguma coisa para ajudar no algoritmo, por favor. Me segue nas outras redes sociais, elas estão aqui embaixo. E a gente vai se falando. Valeu!